que já fala do sofrimento de Cristo pela nossa vida. Aqui, amados irmãos, o Senhor mostrando para nós que mesmo o mundo, olha, mesmo aqueles que não querem crer em Jesus Cristo, eles sabem da verdade, eles conhecem. Aqui, o que eles temiam? Caifás, nessa palavra, ele declarou aos judeus que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele só não falou que era o Filho de Deus, ele falou, mas está escrito que um homem teria que morrer pela uma nação, para que a nação não viesse perecer. E o que o Senhor disse? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo aí, irmãos? Olha o que Caifás, e Caifás, irmãos, ali não estava falando dele mesmo, ele estava profetizando diretamente de Deus, para que o povo soubesse que um homem teria que morrer. E por quê? Agora, sempre perguntar, por que eles não criam? Está aqui a resposta. Eles tinham medo de perder o seu assento, perder, né, as suas regalias. Por que hoje, irmãos, nas igrejas, hoje as igrejas estão adotando a cruz? Por que a cruz? Porque o povo teme mais a cruz, todo mundo teme mais a cruz do que a Cristo. A cruz chama a atenção. Quantas pessoas que passam ali naquela igreja agora, aqui no Farol, aqui no Macedo, Templo de Deus, morri para Deus, né? Nasci para Deus. Agora tem a cruz lá bem grande que eles colocaram na construção. As pessoas que passam ali, tá? Cruz. E Paulo diz que a cruz se tornou uma maldição. A cruz levou aquele que pereceu pelas nossas vidas. Mas Jesus não está mais na cruz. Glória a Deus. Jesus não está mais. Aí nós entendemos. Se você, quantos blocos cristãos tem? Que está lá no carnaval? São muitos, não é verdade? Muitas igrejas têm uns blocos cristãos. Nós quase que ia fazer um aqui, o bloco da igreja de Deus do Cristo. Isso, amados irmãos, você vê que coloca as coisas mundanas dentro da igreja para que tenha dinheiro. Nós vimos aqui que o medo dos judeus, do sumo sacerdote, era eles perder o quê? Todas as suas regalias, que entrava de dinheiro, o poder que eles tinham. Eles falaram assim, você vê que Caifás chegou e falou, olha, eu sei, vocês não sabem de nada. Que coisa, né? Está escrito que um homem teria que morrer para que a nação não viesse padecer. Mas se nós deixarmos este homem do jeito que está fazendo tantos sinais, daqui a pouco nós não temos, ninguém vai congregar com a gente. Irmãos, isso não é verdade. Olha, eu vou contar uma coisa para os irmãos aqui. Antigamente, eu sou pedreiro já há 45 anos que eu trabalho em obra. Antigamente, irmãos, os pedreiros tinham medo de ensinar as pessoas a ser pedreiro para não perder o seu trabalho. Eu nunca tive medo de ensinar. Todos que trabalharam comigo saíram profissionais. Eu ensinei de tudo, e ensino de tudo. Com muito amor. Se a pessoa quer aprender, ele vai aprender. Irmão, nunca vai acabar. Só quando Cristo vier. Hoje está faltando pedreiro. Hoje está faltando mão de obra. Você quer ver, você abre uma firminha e põe lá o que é de obra que tem para fazer. Aí, meus irmãos, você precisa ter medo. Irmãos, a igreja Deus é Fiel está aqui. Nós pagamos uma quantia de aluguel. É os irmãos que pagam.
Você traz o seu dízimo, suas ofertas, com aquela oferta que eles dizem, nós pagamos, compramos água, limpamos aquilo, compramos produto, e daí por diante. E eu não tenho medo. Se um chegar para mim aqui, pastor, todo mês eu dou meu dízimo, se você não fizer isso para mim, eu não vou dar mais o dízimo. Meu irmão, eu vou falar para você, meu irmão, pega o seu dízimo e dê para alguém na rua aí, um que está morando na rua aí, porque seu dinheiro vai atrapalhar da igreja. Eu não estou aqui para trabalhar por dinheiro na obra de Deus, eu faço com amor, com amor. E não tenho medo. E já aconteceu isso na nossa igreja. Tinha uma família que o dízimo deles era bom na igreja na época, né? Não era aqui, ainda não estava aqui. Aí quando foi para vir para cá, chegou a família assim, se você não for, não vamos dar o dízimo à igreja. Rapaz, falei, eita, falou com a pessoa certa. Eu sou meio ignorante em algumas coisas. Eu fui duro, falei, pega seu dinheiro. E não dê na igreja aqui não, porque vai atrapalhar o trabalho do Senhor. Pode doar para quem você quiser, mas não dê aqui na igreja não, faz um favor para mim. Na hora que passar colhendo a oferta, não põe, que você vai atrapalhar. Que quando um coloca R$1, é horário que o que recolhe a oferta, ele ora, agradecendo a Deus por aquele R$1. Quando você dá seu dízimo, não sei quanto que orando, Deus vai te abençoar. Porque você trouxe para a obra de Deus, você não trouxe para o pastor. A não ser que eu vou falar, quem vai trazer R$1.000 para mim semana que vem? Vai para o pastor. Ninguém não vai me dar nada, não vai me dar nem R$1 aí. Entendeu? Porque, meus irmãos, não tenham medo. E já aconteceu outra vez disso, quando não era ainda Deus é fiel. Eu estava liderando um trabalho. Naquela época, teve uma irmã lá que recebeu um dinheiro lá, sei lá do que foi. Foi muito dinheiro, irmão. Na época, foi logo no começo do real. 5 mil, pouco ela ia dar na igreja, 5.500. Olha para você ver, no começo do real. R$1 você comprava um saco de leite e comprava pão. Logo no começo, R$1. Você comprava um litro de leite e comprava pão ainda. E naquela época ela ia doar na igreja 5 mil, porque ela chegou na igreja, olhou e falou, pastor, vamos ver o que tem que comprar para a igreja, comprar piso, trocar o piso aí, eu vou comprar o piso, que eu tenho dinheiro, mas aí eu vou comprar o piso. Meu irmão, pega o teu dinheiro e vai para lá. Vai ter tanta obra de caridade, pega o seu dinheiro, não traga seu dinheiro para cá não. Leva para lá. Você é tesoureiro? Você não é. Então, minha irmã, se você é do Senhor, esse aí é o dia do Senhor, você não tem que olhar o que vai acontecer com a igreja, não. Se o pastor gastar ele erradamente, ele vai pagar o preço. Você está contribuindo para a obra do Senhor. Se a pessoa não faz, isso, amados irmãos, nós aprendemos que não temos medo de nada. Eu ouvi uma notícia, que a notícia não é verdadeira, né? Que o governo tinha declarado que toda igreja nenhuma mais pode estar com as portas abertas. Mas já irmãos, o marimbondo botando o ferrão negro para fora. Porque vai acontecer isso. Vai acontecer. Que a igreja não vai poder abrir as portas. Eu falo isso há 27 anos. Atrás eu falei isso. Que vai chegar o dia que você que tem conhecimento nas escrituras, você vai chegar para o irmão. Jesus falou comigo lá no lugar. Ele também não vai dormir na sua casa para vigiar se você está falando comigo isso ou não. Então você vai ter no coração um desejo de encontrar algum irmão assim para falar com ele alguma coisa que Jesus fez na tua vida. Aí você fala, mas pastor, o Senhor falou que a porta que ele abre, ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre. Meu irmão, quer ver? Na pandemia, aquele Dória lá, falou que o carnaval não tinha problema, podia seguir. Quando terminou o carnaval, um homem só, ele deu a palavra, não é para ficar aberto bar na igreja nenhuma. Não foi ele só ele falou, e acabou. Teve que fechar a igreja. Teve que fechar. A ordem do governador. Você acha que se esse ordenado não é para abrir? Inclusive, o que eles... aonde há fumaça, há fogo. Eles falaram que a igreja que desobedecer
pagará, a pessoa tem de 6, o pastor pegará de 6 a 1 ano de cadeia e 50 mil reais de multa na igreja. Eu estou com medo, mas nem um pouquinho. O Senhor nos colocou aqui. Se amanhã o nosso país não puder louvar o Senhor, nós vamos louvar de todo o coração. Vocês podem nós não louvar de voz alta, mas no nosso coração nós vamos estar louvando. Senhor, pelo meu Deus. Quando nós falamos uma coisa aqui, que é um princípio de Davi. Ele naquela tribulação, ele sempre, Senhor, não tira de mim o teu espírito. E nas suas orações, irmão, mesmo que você errar, fala, Senhor, não tira de mim, que eu quero louvar, eu quero fazer a obra do Senhor. Porque se o Senhor tirar o espírito da sua vida, vai acontecer com você que nem aconteceu com Saul. Aí o inimigo toma conta. O Espírito de Deus saiu, o inimigo. E quando o inimigo chega, é para destruir. Para destruir. Se eu perguntar aqui, quem aqui dentro não tem um pecado, não cometeu um pecado? Só o Tiago falou ali. Todos nós pecamos, mas nós temos o Senhor como nosso advogado. E está escrito. Filhinhos, João escreveu para nós, nas cartas de João, no capítulo 1 e no capítulo 2, forma esta frase: filhinhos, não pequeis. Eita, isso é difícil. Não pequeis. Até uma tristeza no nosso coração se torna um pecado. Mas se alguém pecar, porque a palavra de Deus sabe que nós somos pecadores, temos um advogado. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós batalhamos todos os dias para que o amor de Cristo permaneça em nós. Mas se acontecer um deslize da sua vida, irmão, não fuja. Em vez de você se esconder, se chega ao Senhor. Se chega ao Senhor. Senhor, eu sou um pecador. Mas, Senhor, eu quero me libertar. Eu quero me libertar. E o Senhor vai te fortalecer para que você venha se libertar. Porque eu falo sempre na igreja, quando você se esfria, não estou falando desviar dos caminhos do Senhor. Quando você se esfria na igreja, meu irmão, às vezes é mais fácil um macumbeiro vir para a igreja do que você permanecer na igreja. Mas por que isso? Porque a nossa carne, onde eu falei disso, é o maior inimigo da nossa vida, é a nossa carne. Quando Paulo escreveu os Romanos, ele falou, o desejo da carne vai para o quê? Para as belezas da terra, para as coisas que... E agora os frutos do Espírito já levam o contrário. E o que Paulo falou? Que o Espírito luta contra a carne. Olha, como é difícil você permanecer ali. Mas uma coisa nós temos certeza e garantido na palavra do Senhor, dada pelo nosso Deus. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. O que é ter um bom ânimo? Coragem. Soldado de Deus, irmãos, ele tem que ter coragem para batalhar. Fazer com que aquilo que traz inimizade no teu coração, irmãos, que aquilo seja cortado. Você tem que batalhar contra aquilo. A palavra que eu vou dar só um respaldo num versículo mais ou menos assim, mais ou menos bom. Lá Paulo deu uma chicotada na igreja, nas igrejas de Corinto, que aquilo eu creio que muitos se levantaram com raiva de Paulo. Mas Paulo ali tem uma parte que ele fala assim: não leve o seu irmão, ele fala os santos, perante os gentios para condenar. Vocês não sabem o que é isso? De repente, por exemplo,
exemplo, tá aqui os irmãos que congregam aqui. Aí eu chego no meu patrão, ou qualquer endemoniado lá, macumbeiro, que é contra as coisas, as obras de Deus, que os macumbeiros sempre fazem as coisas contra a obra de Deus. Eu vou falar mal do irmão quando eu vou para um macumbeiro. E o Senhor diz que aquele que fizer isso, desagrada o Senhor e não terá parte na obra de Deus. Isso é levar, irmão, o seu irmão perante os ímpios. O Senhor falou, os ímpios não têm parte no galardão de Deus. Ele não tem galardão lá no céu. E você leva o teu irmão perante o ímpio. Olha como que é difícil. Meu irmão, tanta coisa você tem que conversar. Para que você vai defamar o seu irmão perante o ímpio? Outra coisa, meus irmãos. O ímpio. Não pense você que às vezes você encontrando alguma coisinha para ele, para agradar, ele está rindo para você, ele vai te destruir. O inimigo, ele não põe a mão só para te fazer uma vez, ele quer te destruir. E Jesus falou na palavra dele, na palavra do Senhor. O inimigo, ele veio matar, roubar e destruir. Primeiro ele tira você a unção de Deus, que mostra a você todos os reinos, as coisas boas, né? E quem não gosta, né? A pessoa chegar e falar, você vai para a igreja? Imagina, olha, eu vou para um lugar que lá tem tudo aquilo que você e o seu coração deseja. Você fala, uma semana só que eu vou ficar fora da igreja, então eu vou lá me divertir. De repente, essa diversão, você só vai uma vez. Então tá bom, só fui uma vez. É que você vai e não volta mais. Você vai e não volta mais. Mas o Senhor não é bom, o Senhor é bom. Mas o Senhor te deu a liberdade. Você não tem duas pernas para andar? Deus te deu a liberdade. E na igreja você está ganhando o quê? Você não tem um salário na igreja, não tem nada. A igreja não te dá nada. Mas uma coisa nós estamos depositando nas mãos de Cristo. O amor que você tem pela igreja, pelos irmãos, por aquele que às vezes não tem força para andar e você ajuda. Quem aqui já ajudou alguém que às vezes está num canto que não está aguentando, você chegar e dar o braço e falar assim, vamos, eu ajudo você a ir até lá. Eu vou subir aquela escada, não aguento subir a escada, você ajudar. Se não acontecer com ninguém, você ajuda lá, meu. Ajuda. Não deixa, não ajuda. Ajuda a pessoa a andar. Isso, irmãos, é você distribuir o que você tem bastante. Você vai distribuir para os outros. Quando o Senhor manda a gente fazer a obra, o Senhor não manda você guardar só para você. Você aceitou Jesus, acabou, meu irmão. Não, fica lá até Jesus. Não, o Senhor manda você evangelizar. O Senhor manda você ir lá orar, botar as mãos sobre os enfermos, profetizar que Jesus Cristo é o Senhor, profetizar, Satanás, sai dessa família. Em nome de Jesus, eu te repreendo, que você vai deixar em paz, para que as doenças não cheguem, para que as lepras não aumentem, mas que sejam curados. Às vezes é o irmão que você não gosta, mas olha para o Senhor, eu sei que não dá, mas Senhor, eu quero que ele seja abençoado, abençoa. E quando você vê seu irmão ser abençoado, ela bendito seja o irmão do Senhor, olha só, o irmão não tinha nada, agora já tem. Eita glória! Isso, irmãos, é maravilhoso, porque o Senhor sabe a sinceridade do seu coração. Aleluia. Poxa, o irmão chegava aqui todo dia, era uma dor de cabeça. Um carro velho que nem se empurrava, quando pegava, saía caindo nos pedaços e a gente juntando. Às vezes eu ia para casa cedo, estava juntando os pedaços do carro, os pedaços do carro do irmão. Aí de repente o irmão chega com um carro novo, ela bendita o nome do Senhor, aquele carro velho, agora vendeu para o ferro velho. Agora precisa mais empurrar o carro dele, que ele tem um carro novo. Aleluia. Deus é o Deus que renova. É o Deus que renova. Mas precisamos, irmãos, ter o nosso coração diante do Senhor, para que as mãos de Deus não cessem de pairar sobre a sua vida. Glória a Deus. Caifás diz: um homem tem que morrer para que a nação não pereça. E se o Senhor não tivesse acontecido isso, nós já tínhamos sido destruídos. Você não estava aqui hoje. Mas pelo imenso amor do Deus Pai, graças a Deus, e o amor do nosso Deus,
de não ter dó do seu filho e deu ele para perecer, sofrer pela sua vida, pela minha vida. Nós estamos aqui hoje louvando o Senhor. Ontem e hoje, irmãos, o culto aqui da igreja foi uma bênção. Olha, uma bênção. O louvor. Não teve testemunho, mas o louvor foi uma bênção. Isso, irmãos. Ora ao Senhor. Como é que você hoje louvar da igreja? Senhor, que o Senhor dê um som. Não é para mim, mas que a igreja receba. Às vezes a sua oração, você tem que orar mais pelo seu próximo que para você mesmo. E você orando, e seu próximo sendo abençoado, ser abençoado 2 vezes. Porque ele vai agradecer a Deus pela a bênção que ele recebeu. E aquela bênção que ele recebeu foi através do seu amor. Olha como é gostoso louvar o Senhor, né? Está na obra de Deus. Ah, mas a igreja é pequena. Lá na igreja lá que eu fui esse dia visitar, tinha mais de 2.000 membros. Nossa, que claro, meu irmão. Você já viu falar um ditado popular que fala que andorinha só não faz verão? Hã? Já viu uma loja? Você chega e está aquela fila de gente. Você nem sabe, você entra na fila também. O que está vendendo? O que está acontecendo aí? Não, está em oferta, todo mundo está ali. A outra está lá, o produto melhor, o mesmo preço, mas você vai lá que não tem ninguém lá. A mercadoria que está na outra loja é melhor do que aquela, só que aquela lá fez uma parecida. Você vai comprar hoje e quebrar amanhã. Aquela outra loja está quase, por causa de 20 centavos, você vai comprar na outra e aquela lá você compra de um ano. Então nós temos, irmãos, que ter sabedoria para entrar na presença de Deus e receber, irmãos, bracelete de ouro, anel de ouro, de ouro. O seu azeite é ungido. Ele não é gelado, ele é quente. Quando ele bota a tua mão, eu falo, é o azeite de Deus. A minha cabeça para eu receber daquele tipo de azeite está quente, porque o azeite vem do trono de Deus. Receber de Deus.